tarde. Vamos começar com a nossa mesa, o segundo painel, compondo a mesa Esconderijos e Medos, com Maria Beatriz Ramos, do Círculo do Rio Grande do Sul, psicanalista, coordenadora do Instituto de Estudos de Psicanálise do Círculo de Porto Alegre. Martim Meza, que é mestre em saúde mental, psicanalista, psicólogo, membro do Círculo da Bahia, membro da Apertura Buenos Aires, Argentina, e doutorando do Instituto de Saúde Mental da Universidade Federal aqui da Bahia. E temos o Ricardo Azevedo Barreto, psicanalista, psicólogo, do Instituto do Instituto de Psicologia da USP, e foi presidente do CBP de 14 a 17. No doutorado. É um prazer estar aqui com o Ricardo e Bia, com uma douradinha nova mesa, muito bom, a gente se diverte sempre muito. Esteja incluído na nossa mesa, sinta-se à vontade. E começamos então com o Martim Meza, com liberdade absoluta, individualismo e loucura moderna. Boa tarde a todos. Bem, eu há um tempo já, há alguns anos, venho estudando de maneira sistemática a teoria da loucura Lacan, mas hoje vou apresentar uma breve conceitualização da loucura, porque me interessa me ajustar à proposta do Congresso e então tentar articular essa teoria da loucura de Lacan com o mal-estar de época, os processos socio-históricos, o qual, eu devo que dizer, é a parte menos desenvolvida do meu trabalho. Mas, mesmo assim, eu vou arriscar e apresentar até onde eu estou caminhando. Essa relação entre loucura e sociedade, basicamente, eu vou analisar pelo conceito de liberdade, pela noção de liberdade, puxando a filosofia hegeliana e os aportes de Charles Taylor, um filósofo canadense contemporâneo. Sim? Então, a primeira questão que eu quero dizer é que existe na obra de Lacan uma teoria da loucura que geralmente é bastante desconhecida pela comunidade psicanalítica. Hoje é um bom texto, eu sempre digo isso, ainda continua sendo desconhecida. Vocês vão me dizer se conhecem ou não essa teoria, e que está basicamente suportada nas noções hegelianas da filosofia do espírito. Essa teoria da loucura não é a psicose. Quando Lacan fala na sua obra Fórmula Geral da Loucura, não está se referindo à psicose, nem à neurose, nem a uma estrutura clínica. Ele está falando de outro sofrimento, de outra posição subjetiva, que não é, então, teorizável pela forclusão do nome do pai, como a psicose, foi teorizada por ele, senão pela identificação que o sujeito tem com o ideal. Sim, ele disse assim, uma das relações mais normais da personalidade, a relação do sujeito com seus ideais. Essa relação de identificação, que é normal, todo mundo tem, Lacan disse, na loucura, essa identificação é imediata, para opor a mediata. Então, é uma identificação imediata com o ideal. E para diferenciar um pouco a questão sobre a psicose, ele lembra o conformismo de Descartes, e disse que, bem, Descartes limitava a loucura a sujeitos vagabundos que se acreditavam vestidos de ouro e púrpura, e salienta então Lacan que convém assinalar que se o homem qualquer se acredita rei, é louco então, também o rei que se acredita rei é louco. Estabelecendo essa relação com a identificação. Bem, então, para Lacan, essa loucura não é orgânica, não tem nenhuma relação com o organismo, e é um efeito, é uma resposta já
do sujeito ao efeito estrutural da linguagem, o efeito estrutural da linguagem, que com Lacan podemos dizer ao menos dois significantes que atravessam a vida do ser humano, e tem dois efeitos básicos que Lacan considera, que é, por um lado, a perda da identidade. Já o sujeito, a partir de atravessar a linguagem, não é idêntico a si mesmo, e também a perda do objeto da necessidade. Já não se tem mais o objeto, a espécie humana já não tem mais um objeto de necessidade. A loucura, então, ou seja, estamos falando da divisão subjetiva, o sujeito dividido. A loucura seria uma tentativa de resposta diferente à neurose, diferente à psicose, sobre esse efeito estrutural da linguagem. É a identificação, então, do ideal do outro, na escrita lacaniana, podemos dizer, do outro, do grande outro. Então, basicamente, o que vemos é que essa identificação provê ao sujeito de uma identidade própria, sem mediação pelo outro, sem passar pelo outro. Para vocês terem uma ideia mais, ou fazer sentir a vocês os efeitos disso, sem mediação, eu tomo uma elaboração de Alfredo Edelstein, um psicanalista argentino, que é raro eu dizer psicanalista argentino, né? Colega, um compatriota. E ele distingue três planos, três níveis dessa relação do sujeito com o outro, dessa mediação do outro. É a mediação basicamente estrutural, ao menos dois significantes, metonímia e metáfora, tal como Lacan estabeleceu. É o ato da palavra, né, como um efeito, como um lugar terceiro. Então, o Édipo, né, o lugar de pai e mãe. E como esse lugar terceiro é substituído a partir de figuras do campo social, variando entre cultura. Então, esse lugar terceiro, encarnado dos pais como Édipo, na cultura depois pode vir a ser os políticos, os médicos, os psicanalistas. Bem, então tem esses três níveis. Bem, uma citação de Lacan de causalidade psíquica, ele disse: ora essa identificação, cujo caráter sem mediação e presunçoso eu quis fazer sentir há pouco, eis que ela se demonstra como a relação do ser com o que ele tem de melhor, já que esse ideal representa nele sua liberdade. E aí Lacan coloca a questão da liberdade em relação a esse ideal, a essa identificação com esse ideal sem mediação. Basicamente, eu não vou abordar tudo isso, mas basicamente essa liberdade, que a gente poderia colocar entre aspas, é uma liberdade que tira o sujeito da castração, da divisão subjetiva, da mediação com o outro, dos pais, da sociedade, sim? Tira todas essas mediações e lhe dá uma liberdade em si mesmo. Longe da loucura ser para a liberdade um insulto, ela é sua mais fiel companheira e acompanha seu movimento como uma sombra. Então aqui Lacan, com essa citação, subverte toda a ideia psiquiátrica, toda a ideia do senso comum, que temos que a loucura seria um entrave para a realização do ser, para a verdade do ser, para o ser desenvolver suas capacidades. Então, ele disse que não, e que o grande problema é que, à medida que andamos e caminhamos para a liberdade, corremos risco de enlouquecer. A posição que ele toma, eu não falei, mas essa identificação com o ideal é aquilo que a linguagem consagrou como o rei se acha rei, o eu se acha eu, né? Podemos dizer aqui, o presidente se acha presidente, sem mediações. O psicanalista, você pode achar psicanalista. Bem, então, eu acho que com essa subversão, o psicanalista temos que reconsiderar basicamente nossa ética, nossa política, nossa epistemologia. E temos que pensar como nossa ação
se inscreve no pano de fundo das teorias da liberdade negativas e das teorias da liberdade positivas. A teoria da liberdade negativa, todo mundo a conhece porque é do senso comum, né? Na filosofia política está identificada com a teoria de Locke e de Hobbes, mas é aquela que diz que a liberdade é a falta, a ausência de obstáculos, já sejam materiais ou jurídicos, e pode do sujeito caminhar em relação a seu desejo. Eu acho que todo mundo pode pensar nas empresas multinacionais, querendo ou não ter obstáculos do governo locais, seria uma teoria, trabalha sobre a teoria da liberdade negativa, não quer obstáculos. A cura catártica, no início do tratamento analítico, também trabalha nessa teoria, na liberdade negativa. O senso comum corriqueiro, que disse que você tem que fazer o que sente, né? Já seja para ter sucesso na vida ou para não adoecer, bem, também é um pouco, não tem obstáculo a teu sentimento. E a ideia que regula grande parte dos intercâmbios entre analista e analisante também se vê afetada por essa ideia, né? Os pacientes chegam e dizem, perguntam alguma coisa para o analista e rapidamente eles se respondem, né? Não, tá, você não vai me responder, você, é comigo, eu mesmo tenho que pensar. Liberdade negativa. A outra teoria é a teoria da liberdade positiva, basicamente identificada com Marx e Rousseau, na filosofia política, ou é o contrário. É um pouco mais complexa, porque além do obstáculo externo, supõe que tem um obstáculo interno, e então os sujeitos não são a única autoridade na matéria de teus desejos. Você não pode dizer, quer dizer, teu desejo você pode se enganar em relação a teu desejo, não basta a biologia, não basta o corpo, não basta sentir muito forte algo para que seja verdadeiro, não basta ter a vontade para que isso seja verdadeiro, então é toda a linha do controle social que se instaura na via marxista, mas não vou entrar por aí, simplesmente para consignar. Isso nos leva, basicamente, quando Freud, não sei se vocês lembram o artigo de 1908, a nervosidade moderna, Freud discutia com os médicos, os colegas da época, ele dizia, o problema está todo mundo como agora, preocupado porque tinha um aumento de sofrimento psíquico. Então, os colegas de Freud diziam que isso era pelas transformações sociais da modernidade, que causavam diferentes modificações culturais e no dia a dia da vida das pessoas, externo. E Freud disse, bom, isso é verdade, mas temos que considerar a relação ao recalque das pulsões orgânicas, o obstáculo interno. Isso basicamente leva ao texto canônico freudiano, Mal-Estar na Civilização, onde se pode resumir que a infelicidade e os sofrimentos da condição humana são decorrentes de uma renúncia pulsional em função das exigências particulares da civilização. Essa é a teoria freudiana. Agora, é uma teoria bem criticável. De fato, recebeu várias críticas. Um deles é Bauman, que critica essa teoria, o sociólogo Bauman. E um pouco se inscrevendo na crítica ao merecimento das noções psicanalíticas, ele vai dizer que essa civilização que Freud aludia era a civilização moderna. E que então o mal-estar se caracterizava por uma segurança que deixava pouco margem para a liberdade individual, né? Repressão, recalque, tem que liberar, deixava pouco margem para a liberdade. Enquanto que o mal-estar no nosso presente pós-moderno, aí Bauman faz a distinção entre modernidade e pós-modernidade, se exprime numa liberdade exagerada que deixa pouco espaço para a segurança. Contrário, agora a liberdade é toda a teorização de Bauman da incerteza pós-moderna. Com isso, eu acho que a gente tem que tomar, porque, primeiro, está embutida a crítica que os psicanalistas nunca respondiam suficientemente bem de Foucault, sobre quando ele percorre a história da sexualidade e a hipótese repressiva, e coloca a psicanálise numa saia justa. Mas, bem, na discussão a gente conversa um pouco isso, se vocês querem, mas teríamos que responder alguma coisa, porque se isso é verdade o que Bauman disse, nós estamos ultrapassados com esse modelo.
Bem, então a liberdade é importante, isso já situei. E o que eu quero trazer um pouco mais do Hegel, Charles Taylor identifica. Eu trago Hegel porque toda a teoria da loucura de Lacan é suportada nas noções de Hegel, que são, evidentemente, reelaboradas no nosso jargão, mas se apoia muito. E fez esse percurso porque também supõe uma posição política, que depois a gente pode conversar, que é a posição política de Hegel. E bem problemático e enorme a discussão, mas vamos ver até onde dá. O que se reconhece, e porque Lacan não fala disso, o que se reconhece no projeto hegeliano é que ele tem a intenção, está pensando a modernidade, ele tem a intenção de integrar e superar duas correntes de pensamento, dois modelos totalmente diferentes e opostos, mas que coincidem no inimigo em comum. Os dois criticam o projeto iluminista, do iluminismo, já seja na versão da objetivação do homem pela ciência ou na filosofia utilitarista. Então, essas duas correntes é o expressivismo. Uma das figuras mais importantes do expressivismo é muito considerada por Freud, que é Goethe, e pensa que o homem é uma obra de arte e está integrado, né, na unidade com a natureza. A outra corrente, totalmente oposta, é a kantiana, a moral kantiana, onde a liberdade é radical e, centrada na autoconsciência, faz uma ruptura com a natureza, com as leis externas e até com a autoridade de Deus. Bem, Hegel está tentando pensar essa integração. A radicalização da liberdade, disse para Hegel, tem por finalidade reformular completamente a sociedade a partir da razão humana. Vira uma liberdade absoluta, porque tem que destruir toda a estrutura prévia, toda a tradição, toda a condição particular e diferenciada, porque tem que refundar a sociedade por fora de toda a autoridade prévia. Só sua razão, sua vontade é que é mais ou menos os nossos filhos, os jovens que dizem: por que você quer fazer isso? Porque eu quero. Porque eu sou livre, eu posso decidir, eu tenho direitos. Bem, então a consequência social dessa absolutização da liberdade se manifesta na liberação do homem dos estamentos da sociedade tradicional, tanto quanto a homogeneização dos sujeitos em certo descontentamento do mundo e na dificuldade para se identificar com uma ordem maior. Esse é o diagnóstico hegeliano, que vai chamar o individualismo moderno de louco. Vai dizer, e vai trabalhar, dizer que o individualismo moderno é louco e que as posições que ele vai usar, uma espécie de síndromes, é a alma bela, a lei do coração e a virtude do curso do mundo. Lacan vai tomar essas três figuras para trabalhar diferentes posições de loucura. Vou lá, porque tem quanto? Tem mais 10 minutos. Mas vou pular todos o século XIX, todo o marxismo, com a antropologização da liberdade, toda a discussão Marx-Hegel. Vou chegar logo para Kierkegaard, só dizer que também é um operador impossível de desconsiderar, e Nietzsche, que vem conceitualizar todo esse problema da liberdade como um niilismo da modernidade, onde há a morte de Deus e a rejeição de todos os valores articulada à ominosa vontade de poder. Hoje a massa grita: se se pode. Bem, essa apresentação que eu fiz muito, apenas indiquei, é retomada por Lacan. Várias maneiras, vários momentos da obra dele. Mas vou ler uma citação inteira que ele disse: a sabedoria de um Platão nos mostra como a dialética comum às paixões da alma e da polis pode esclarecer-nos sobre a razão dessa barbárie. Essa barbárie do século XIX se refere à barbárie darwinista. Lacan é contrário a todo o evolucionismo darwinista. Trata-se, para dizê-lo no jargão que corresponde à nossa abordagem das necessidades subjetivas do homem, da ausência crescente de todas as saturações do supereu e do eu, do ideal do eu,
que são realizadas em todo tipo de reforma orgânica das sociedades tradicionais, formas que vão desde os ritos de intimidade cotidiana às periódicas e manifestações da comunidade. Está claro que a promoção do eu em nossa existência leva, conforme a concepção utilitarista do homem que a secunda, a realizar cada vez mais o homem como indivíduo. Isto é, num isolamento anímico sempre mais aparentado com uma desreeleição original. Então, para mim, é longe do embelezamento das noções psicanalíticas. Lacan se adianta 50 anos, 30 anos, a toda a sociologia que pensa as consequências do individualismo moderno na atualidade. Agora, ele não simplesmente coloca essa posição em relação à loucura e aos síndromes que eu lhe trouxe. Ele, em outros lugares, vai dizer que também tem a ver com outros sintomas, outras posições subjetivas que são muito atuais. Ele vai dizer, basicamente, que vai linkar neurose da autopunição, sintomas histérico-hipocondríacos, inibições funcionais, formas psicastênicas de realização do outro e do mundo, depressões, e comportamentos sociais de fracasso e de crime. Lacan colocou o DSM-5 todo aqui. Bem, para os analistas, o mal-estar na cultura implica essencialmente a função do desejo. Mas isso não exclui que também esteja atravessado por sistemas de valores e que se torne objeto de tecnologias de poder. Por esse motivo, Lacan provocava aos psicanalistas perguntando: o que vocês entendem por realização do desejo? A possibilidade que a praxis de uma comunidade como a psicanalítica, que se considera extraterritorial e se autossegrega do próprio campo, eu estou fazendo uma crítica à psicanálise, que é uma crítica que Lacan faz no 67, possa ir ao encontro de valores com a liberdade radical e o individualismo nunca deixou de preocupá-lo. Então, Lacan disse que o homem liberado da sociedade moderna, eis que esse despedaçamento revela até o fundo do ser sua pavorosa fissura. É essa vítima comovente, avaliada de alhures, inocente, que rompe com o exílio da condena do homem moderno à mais assustadora galé social, que acolhemos quando ele vem a nós. É para esse ser de nada que nossa tarefa cotidiana consiste em reabrir o caminho de seu sentido numa fraternidade discreta em relação ao qual sempre somos mais desiguais. Bem, o homem liberado da sociedade moderna, sim, cidadão universal, da sociedade liberado da sociedade tradicional, transformação na antropologização da liberdade absoluta, ser de nada, niilismo. E Lacan propõe a psicanálise. Bem, eu tinha duas citações onde está mais claro como ele apresenta isso na intervenção sobre a transferência, seminário 6, mais popular. Então, a direção do tratamento, inevitavelmente, tem a tentativa da inscrição do sujeito no campo do outro. Propõe a inexistência do outro como caminho possível para os tratamentos analíticos, além de concordar com a normatização social e as tecnologias atuais de poder, pode levar à loucura ou ao sofrimento vinculados ao desamparo. É uma crítica para o mileniarismo. Lacan propõe uma orientação contrária a esse mal-estar de época que definimos como individualista e niilista. Eu acho que deu para sentir essa orientação contrária. Mas se não deu muito para sentir, você pega todos os conceitos fundamentais de Lacan, com o qual tenta reformular a experiência freudiana, e você vai sentir que é totalmente... o cara está pensando numa resposta para essa sociedade. O sujeito, começa dizendo, não é o eu. Depois vai dizer que o eu trabalha sobre a verniz freudiana e é uma identificação à imagem do outro. O desejo do homem é o desejo do outro. O inconsciente será estruturado como discurso do outro. Será estruturado como uma linguagem, será a política, também diz. A pulsão deixará de situar-se no organismo para entrar na relação com a demanda do outro. O gozo
aquele que gostam de colocar no corpo orgânico, também deverá passar pelo campo do outro, na falta e pelo impossível. Então acho que é suficientemente claro a orientação, pelo menos a orientação que eu proponho de leitura. Bem, rapidamente então, a partir de Louis Dumont, que trabalhou sobre o individualismo de massa no Ocidente, que muda a sociologia de Freud, sim? Temos vários trabalhos que trazem diferentes características do individualismo. Por citar alguns, The Closing of the American Mind, de Alan Bloom, ele vai colocar o relativismo acomodatício como um traço da sociedade americana, sobretudo dos jovens. Isso quer dizer mais ou menos que esse relativismo acomodatício, que ninguém pode criticar o outro, melhor não discutir, cada um pensa como pensa, cada um vive como vive, então melhor não se meter, porque é muito do particular e cada um vive desse jeito. Os famosos trabalhos de Lasch sobre a cultura do narcisismo e de minimal self, aí desenvolve o egoísmo do eu. Lipovetsky, com a era do vazio, onde não há transcendência nenhuma para pessoas identificadas imediatamente com o eu. Immunitas, proteção e negação da vida, um trabalho brilhante de Expósito, onde discute a biopolítica com estratégias imunitárias. Norbert Elias, que também tem criticado bastante a psicanálise, nos tem feito muito, muito bem, onde ele disse que é um pensamento que apenas, na modernidade, apenas reflete a estrutura espacial das consciências. O indivíduo se identifica com algo autêntico e puro de si, para depois se relacionar com outros. Né? Primeiro eu tenho que estar bem eu, para depois estar bem com os outros. Bem, Taylor, estamos terminando? 2 minutos. Vai dar tempo. Taylor, Charles Taylor, a meu ver, ele articula bastante dessas características que eu passei super rápido no individualismo, a partir da função degradada do ideal de autenticidade. Ele vai buscar no século XVIII a origem de um ideal moderno, uma origem que ele chama de ideal de autenticidade, que surge tentando se opor a outra doutrina. Não vou comentar muito isso, se quiser quando discutimos, mas que basicamente essa doutrina quer dizer que da autenticidade, que você tem que, para decidir o que é bom e o que é mal, né, para dirimir as questões morais da vida, o que fazemos, já não tem que ter um cálculo racional sobre isso, senão que você tem que ouvir teu coração. Tem que ter uma voz interior que vai te dizer o que você pode escolher, é melhor escolher para você. Ele vai dizer que esse ideal da eticidade, no percorrer dos séculos, de alguma maneira se junta, se mistura com aquelas 2 correntes que eu estava ali comentando, a liberdade radical e o expressivismo, as 2 correntes que Hegel trabalha e que Lacan também trabalha, o que eu não diga explicitamente. Basicamente, então, se identifica que há algo real e original em nós. E nos permite, né, então, ser fiel a si mesmo. Então, não se desviar com os estímulos externos. Taylor explica que esse funcionamento degradado do ideal de autenticidade... isso já foi. Bem, então, o ideal de autenticidade que Taylor pensa, com o qual Taylor pensa a normatividade social de boa parte de nossos sofrimentos e dilemas morais do nosso tempo, contempla as mesmas referências das quais se serve Lacan na fórmula geral da loucura. Assim como para Taylor, o problema não é o ideal de autenticidade, senão o funcionamento degradado do mesmo, ou seja, sua independência do reconhecimento do outro, aquelas mediações do outro. Para Lacan, o problema não é a identificação com o ideal, senão a identificação imediata, sem resto, sem passar pela alteridade do outro. Então, para concluir, eu diria que Lacan tem um diagnóstico
muito apurado, muito antecipado até dos fenômenos sociais atuais, né? E que eu vou escolher dizer dessa maneira porque estou numa época da ensinança de Lacan, então eu vou dizer com os termos que ele utiliza. Mas podemos ver, aprimorar esse diagnóstico em outros momentos da obra. Lacan vai dizer que a modernidade impulsiona o sonho de fabricantes de autômatas e que também há uma armadilha da livre e insondável decisão do ser, que se materializa na lei de nosso devir, a lei moderna de nosso devir, escreve em latim, a tradução seria: chega a ser tal como você é. Essa é a nossa lei de fabricantes de autômatas. Você é idêntico a si mesmo, como existe a ideia da autenticidade. Então, essa concepção do ser, né, essa captação do ser, por essa lei do devir, Lacan disse que se opera na sociedade a partir tanto da ideia, do espírito, das crenças, dos ideais, das fadas, da Globo, quanto da existência como organismo biopolítica. E, a meu ver, alguma derivação da corrente lacaniana vai nesse caminho. Então, termina assim, essa captação, que tanto na ideia como no organismo, produz um psiquismo avesso ao juízo lógico, ou seja, ao sujeito do inconsciente, e um projeto contrário à moral, à consciência moral. E leva tanto à loucura, que eu tentei colocar, e aqui vem uma série muito interessante, como a produção de um fascista, ou mais simplesmente de um imbecil, ou um trapaceiro. Então, acho que com essa apresentação temos elementos, se essa é um pouco a intenção, além de apresentar a loucura moderna, fazer vários diálogos com os campos de saber que estão atravessando também a nossa prática. Bem, obrigado. Obrigada, Maria. Agora nós vamos para a Bia com um trabalho de atividade, esconderijos e medos. Então, boa tarde. Cibele, agradeço a Cibele, ao Martim aqui do meu lado, a todo esse grupo, essa equipe de trabalho que organizou esse momento, esse espaço de interlocução, de conversa, nesse congresso, eu diria que é tão significativo para todos nós, o Círculo Brasileiro de Psicanálise, e o Anquises trouxe isso muito bem, né, como nosso atual presidente. Também peço desculpas à equipe que trabalha com a Cibele, com o Martim, porque quem mandou convidar uma gaúcha, afinal de contas, eu já cheguei dando trabalho, ou seja, inventando ilustração para apresentar o que eu quero conversar, ou melhor, para trabalhar, não é, sobre esse tema, que são os desafios atuais da clínica psicanalítica. E pensando nos desafios atuais da clínica psicanalítica, eu queria ilustrar, né? Ilustrar de uma maneira diferente da colega Eliana, ilustrar com desenhos. E quem sabe a partir do desenho, ou dos desenhos e das histórias, estabelecer sim, né, esse movimento de troca, no qual a gente possa olhar para a nossa condição e para o nosso ofício como psicanalistas. Não deixa de ser. Vocês vão entender talvez no longo do trabalho. Bem, o título do meu trabalho é Esconderijos e Medos. Então agradeço a todos. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, porque eu dei trabalho. Antes de apresentar o meu trabalho. Esconderijos e Medos, por meio de ilustrações. Cada escrito tem um começo, uma ilustração ou um acontecimento. Pode deixar aí fixada essa imagem. Alguém convoca e provoca atenção. Desenreda a fala e registra uma história. Neste caso, é Rodrigo. De forma inusitada e breve, conversa sobre medo. Eu penso,
Quem diz que não tem medo, quer dizer que tem medo de dizer que tem medo e sai correndo. Não dá para correr do medo, porque tem uma emoção dentro do medo e ele fica com mais medo. A explicação do medo termina com o medo, vira uma conversa de emoção. Todos sentem medo. Se eu falar tudo sobre medo, vocês vão falar que falo de emoção. É isso mesmo. O medo tem mais coisa de emoção que de medo. Só cada pessoa sabe e sente como é o medo. E quando fala, ele entra no medo, na barriga do medo. Pergunta para os especialistas, ele me dizia, do medo, eles vão falar a mesma coisa. É simples assim. Mas o medo é importante. Vamos supor que uma pessoa tem medo. Este medo é medo dela mesma. Todo ser vivo tem isso. E vocês vão ter orgulho de ter medo. Sério, ele é importante. Não importa ter medo ou não. Tem que encarar e lutar contra. Pronto. Acho que falei tudo que existe sobre o medo. Todos têm medo. Rodrigo, 6 anos. Rodrigo narra e escuta o próprio medo. As perdas, as exceções e a exclusão que aparecem no sonho sonhado e no sonho acordado. Expõe no discurso a matriz simbólica calcada nos pais, na construção de imagens e representações. A criança vive angústias internas e externas. Desde a partida do útero, ela chora inundada pelo outro, numa interação com a vida e a morte. Angústias persecutórias e culpas não são totalmente superadas, pois incidem na nossa onipotência, idealização, negação, projeção e nas dobras da infância que não foram reparadas e não são reparadas. A linguagem vai além da comunicação de alguma coisa. É uma forma de agir sobre o outro. É na palavra que a pulsão insiste e repete. Ao segui-la, acompanhamos as pegadas pulsionais e identitárias. Bem, para avançar nesse tema dos esconderijos e dos medos, eu gostaria de trazer para vocês, brevemente, não é todo o texto, é claro, brevemente, 3 ideias das peças de Nelson Rodrigues. Uma delas, A Mulher Sem Pecado, de 1942, Os 7 Gatinhos, ainda não passa, O Beijo no Asfalto. Não, pode começar. Eu disse que ia dar trabalho. Bom, primeiro tema. Textos e pretextos de Nelson Rodrigues, A Mulher Sem Pecado. Vamos então a essa história. Olegário era casado com Lídia, um homem preso à cadeira de rodas. Suborna empregado e motorista para confirmar a suposta traição da esposa. Carrega o inferno e precisa de provas de infidelidade. Acredita que ninguém é fiel a ninguém, pois cada mulher esconde uma infidelidade passada, presente ou futura. A única coisa que interessa, pode passando as imagens, é ser ou não ser traído. Olegário se levanta, pode passar, no terceiro e derradeiro ato. Ele não era paraplégico. Ele ficou 7 meses na cadeira para testar a fidelidade da esposa. Agora tinha certeza que ela não tinha pecado. Mas neste momento ele recebe uma carta. Olegário, parto com Humberto. Nunca mais voltarei. Não quero seu perdão. Adeus, Lídia. Nunca mais voltarei. Nunca mais. Só Olegário vai à gaveta da secretária, apanha um revólver, abre o tambor, Nelson Rodrigues. Olha-o, fecha-o. Ele se aproxima da mãe, que nada vê, e só enrola um eterno paninho. Encosta o revólver na fronte. A farsa termina. Olegário é vencido por aquilo que provocou. Humberto, o motorista, homem viril, arrebata Lídia, a seduz, trata como cretina. Lídia foge com ele. Cumpre o desejo do marido. Pode passar todas essas. Os 7 gatinhos. A Aurora e Bibelô se encontram para um programa. Pode passando as imagens. Ele sem um tostão e ela com o compromisso de levar 500 cruzeiros para casa. Um dinheiro destinado ao casamento da irmã caçula Silene, a única virgem da família. Silene, a predestinada, retorna a casa com o Dr. Portela, pois é expulsa do internato. O doutor conta que a jovem de 16 anos tinha matado a pauladas uma gata grávida, a gata do vizinho que andava pelo colégio. E enquanto recebia os golpes,
paria 7 gatinhos. Tudo na presença das alunas e professoras do estabelecimento. Silene confessa que matou, que esmigalhou a cabeça da gata, e diante da confissão, Noronha, o pai, não tem saída. Ele chama um médico para examinar a filha e descobre que ela está no 3º mês de gravidez. Aurora, ao conversar com Silene, avista que seu amante bibelou. Entrega-o ao pai, que o mata. Porém, logo as irmãs percebem que o homem errado tinha morrido e partem para cima de Noronha. Lembram que ele as prostituiu, que mandava velhos deputados os procurarem para se tornarem amantes. Arlete, uma das filhas, mostra que ele não se arrepende, não chora por elas, mas por si mesmo. Olegário exibe o choro. Elas querem ver as lágrimas e descobrem uma lágrima caída de um olho. Ele era o demônio que chorava com o olho só. Em meio a gritos, a filha apunhala o pai e diz: morre, velho safado. Pode ir. Último. O beijo no asfalto. Essa foi apresentada em 1961 no Teatro Ginástico no Rio de Janeiro, em julho de 1961. A história começa numa delegacia, com um diálogo entre um repórter e o delegado sobre um atropelamento seguido de morte. O rapaz diz que o caso é inédito, já que o homem atropelado por uma lotação recebe um beijo na boca de outro homem que estava no local. Arandir, que era esse homem, é interrogado e humilhado na delegacia, acusado de gostar de homem e de conhecer a vítima, de dar um show ao beijar o moribundo. No decorrer da peça, a posição do pai de Selminha, que era casada com Arandir, e a indecisão da mulher tomam conta. A única pessoa que tenta compreendê-lo é Dália, a cunhada. Aprígio trata o genro como se fosse um canalha e diz: este pulha, na minha frente, não respeitou minha presença. Na minha frente, sim, na frente de toda a cidade. Toda a cidade estava lá, vendo, espiando. E ele beijou na boca um homem, humilhou minha filha. E eu estava com meu genro. Quando ele se abaixou, eu estava ao lado, juntinho, ao lado. E vi e ouvi tudo. Olha, ninguém pediu beijo. O rapaz já estava morto. Ele beijou porque quis e não era um desconhecido. Eram amantes. Isso diz o sogro. Dália supõe que o pai, que é a filha mais nova, ama a filha Selminha. Ele ri. Isso não era verdade. Não era isso que ele sentia. Porém, no último diálogo de Aprígio e Arandir, sogro e genro, o sentimento se revela. Aprígio disse: você era o único homem que não podia casar com a minha filha. O único. Arandir: o senhor me odeia porque desejo a própria filha. É paixão, carne, tem ciúmes de Selminha. Aprígio num berro: de você. Não de minha filha, ciúmes de você. Tenho, sempre. Desde o teu namoro, que eu não digo teu nome. Jurei a mim mesmo que só diria teu nome e teu cadáver. Quero que você morra sabendo, o meu ódio é amor. Por que beijaste um homem na boca? Aprígio atira em Arandir. No espasmo de dor, ele morre enrolado no jornal que o difamou. Terminou as imagens? Muito bem. Cogitações psicanalíticas, né? E eu digo assim, ó, seguimos para o segundo tempo, para os paradoxos, né? E para as contradições que nos condenam, ou seja, como humanos estamos condenados a isso, né? Olegário, Noronha e Aprígio habitam um mundo de raios, caminham nas profundezas da alma. Suas histórias não são lineares, elas ficam entre o passado e o presente, sinalizam a fronteira da realidade e da recusa. Indicam compulsões, escondem a mentira e a dor de si mesmos. A nostalgia do que foi perdido. A busca pelo corpo do outro para atuar as angústias. A recusa assume o controle da vida e promove vínculos sádicos. Os atos ilustram a dissociação e conectam a fome da dúvida cruel e do vazio. O ódio mobiliza a destrutividade contra o outro e contra si mesmo. As escolhas amorosas cobrem esse superego, que se apropria da consciência ao atacar o presente e o futuro. Os sofrimentos os unem, me parecia assim nessa história, né, desses personagens. E, ao mesmo tempo, tentam aplacá-los por meio das defesas primitivas.
numa insistente negação e sadismo. O ataque ao vínculo não ocorre apenas contra o outro, mas contra o ego, contra a capacidade de buscar novas ligações. A frieza e a indiferença tornam-se escudos das intrusões e ausências. Amar e odiar a mesma pessoa, um paradoxo. Um paradoxo ilustrado por Nelson Rodrigues nas vidas de Olegário, Noronha e Aprígio. A epifania da pulsão de morte remete à elucubração para a noite, à projeção do ódio contra objetos internos perigosos e ameaçadores. Nessas histórias, vemos o psiquismo assentado na perda, numa atividade metafórica contínua. A interioridade fica apoiada na impossibilidade de viver, na proeminência do masoquismo mortífero. Eles sentem dores, mostram adoecimento psíquico decorrente do castigo, num fluxo de ataque e contra-ataque. As intensidades dos medos são evidentes e proporcionais às tendências destrutivas. Eles são massacrados pelo sofrimento e pelo sadismo. Sadismo que une agressividade e prazer. Sadismo que visa dominar o objeto para fugir da castração. Eles se notam privados e espiam uma ferida narcísica. Com essas cogitações, avizinham-se os finais das histórias e dos 3 personagens despedaçados. Pessoas submersas na modalidade erótica do ódio. Elas jazem no passado revivido, na passividade transformada em atividade. Expõem a desumanização de si e da alteridade, pois o trauma está instalado na anatomia e identidade sexual. As comunicações das figuras dramáticas lembram a ineficácia das tendências reparadoras. Eles sabem e negam. Habitam 2 mundos, o oficial e o reservado. Falam do que está morto ou da condição do moribundo. Bem, vamos lá? Chegamos ao terceiro tempo, que não acaba quando termina. Na dramaturgia de Rodrigues aparece a autossuficiência e o negativo que conservam a pulsão de morte. Nas produções teatrais, realizam-se especulações entre a realidade e a imaginação, a compulsão e a solidão, as ciladas e as artimanhas que driblam desejos e afloram o sintoma. Um sintoma que está na vida, na transferência, analista e analisando, que suscita atenção em relação às demandas para decifrar. E eu volto para o desenho. E eu volto para o infantil, e eu volto para a criança, e eu volto para o Rodrigo, e eu volto para essa cena na qual aparecem algumas figuras tão comuns nos desenhos, daqueles que têm 5, 6 anos, e que, de algum modo, também trazem esses sentimentos que envolvem a cumplicidade, que envolvem o medo, que envolvem, eu diria assim, esses relacionamentos, por vezes, tão difíceis e tão complexos, que são os nossos relacionamentos familiares. Bem, o sintoma está na vida, está na transferência, portanto, que suscita atenção em relação às demandas para decifrar. A escuta pode passar, leva ao lugar do outro, um lugar de criação. O tratamento analítico, eu acho que promove sempre um encontro com essa criança. E também promove um encontro com a repetição. A escuta põe em suspensão a singularidade e deformação. Assim, o analista se compromete com o que permanece e com o que muda. Se depara com o recalcado e repressor das pulsões e seus derivados. A análise tensiona a relação aqui e agora. Exige do analista uma ocupação psíquica contínua. Uma inclusão na trama das emoções e pensamentos do paciente. Uma implicação. Isso me parece um ponto fundamental para se pensar hoje nesses desafios da clínica contemporânea. A implicação do analista, o analista, a análise do próprio analista. A reflexão do analista, a maneira como o enactment, eu diria assim, ou a forma como ele também é atingido pelo comportamento, pela palavra do outro, produzem nesse analista uma forma de ação ou um agir. Se as coisas funcionam bem, as turbulências perceptivas e afetivas
são decompostas em imagens e ideias, nas quais afeto e simbolização podem dialogar. A clínica reflete o analista, nas quais afeto e simbolização podem dialogar. A clínica reflete o analista, o modo de estar consigo mesmo para estar com o paciente. Na clínica nascem a teoria e o analista num discurso vivo, uma presença viva. A escuta traz à cena uma narrativa, mas qual a narrativa? Possivelmente não a factual, mas a constituída nas fantasias inconscientes. Fantasias que rompem no sintoma e no seu deciframento. As fantasias, tais como os mitos, que rompem, são enigmas que o sujeito coloca. Deste ou de outro modo, tudo se complica à medida que o analista tem seus devaneios e mitos. Os devaneios e mitos podem limitar a escuta e impedir a empatia, obstaculizar as possibilidades do analisando, reconstruir uma nova ideia, uma nova experiência. E aqui eu trabalho com esse aspecto da atenção flutuante, da associação livre, né? Do nosso tempo, eu diria assim, de trabalho, e dessa nossa possibilidade de entrar em contato com aquilo que acontece também no nosso mundo interno, na nossa vida intrapsíquica, para que a gente possa conectar aquilo que se dá nesse movimento, eu diria que é um movimento contínuo num set. Os devaneios e mitos, eles podem realmente complicar. Assim como a existência de um eu requer o outro, pois ambos se constituem na intersubjetividade, o si mesmo se apoia nas identificações e progressiva internalização dos relacionamentos objetais que vão infligindo marcas no narcisismo. A imagem narcísica é uma das condições do aparecimento do desejo e do reconhecimento. Uma falta que permanentemente busca a satisfação, o prazer. É na manifestação do narcisismo que emerge a identidade escrita e marcada pelo outro. O narcisismo pode alterar a capacidade de pensar sobre as experiências, pois está relacionado com o ideal de bem-estar e estímulo. Analisar, finalizando, é uma tarefa que requer registro da escuta e da comunicação. Analisar nos confronta com a fraqueza, a insegurança, a incapacidade de mudança, quando se confundem os grifos para elucidar, os retalhos das lembranças, dos vazios que não se completam e querem se perpetuar. Assim me parecia, e esse é o tema do nosso encontro, assim me parecia, assim me parece, caminha a psicanálise. Assim caminha o analista no século XXI. E assim nós retornamos aos medos. Afinal, todos têm medos, não é isso? E também esconderijos, não é isso? Segredos para escamotear e para abafar. E assim vamos trabalhando com o nosso ofício, né? Vamos exercitando e aprendendo, eu diria, nessa prática tão complexa e nessa trama conceitual que é a trama psicanalítica. Eu me baseio, em alguns autores. Eu trabalhei com Brandão. Eu apresento para vocês apenas uma síntese do meu trabalho, é claro, para não tornar muito cansativo esse nosso encontro. Mas trabalhei com ideias do Junito Brandão, de mitologia grega, Freud, alguns mecanismos eunóticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade, o problema econômico do masoquismo também Freud, com ideias do André Green, Narcisismo de Vida e de Morte, Conferências Brasileiras de André Green, Trabalho do Negativo, Melanie Klein, Notas sobre Mecanismos Esquizoides, sobre a Teoria da Ansiedade e da Culpa, e é claro que as ilustrações de Nelson Rodrigues, com seus 3 livros, A Mulher Sem Pecado, Os 7 Gatinhos e O Beijo nas Mãos. Muito obrigada Obrigada. O futuro da clínica psicanalítica no mundo das coisas. Boa tarde. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite, parabenizar pelo congresso, a toda a equipe, a Cibele Barbieri, a Marti Mesa, apoiados por Anquises. Esse congresso é muito interessante sobre uma temática tão atual acerca da psicanálise. Gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande estar com amigos aqui na mesa. É uma reedição, pelo menos em parte,
de uma mesa que teve em Belo Horizonte, num congresso do Círculo Brasileiro de Psicanálise. Naquela ocasião, falavam vocês duas, Bia e Estetina, sobre sexualidade masculina. E eu tinha que coordenar as duas falando sobre sexualidade feminina. Masculina. Opa! E aí eu também gostaria de dizer que o Martim Mesa também é uma pessoa que eu admiro bastante, é uma satisfação estar aqui com pessoas queridas. Também gostaria de dizer que sou de Sergipe e o Círculo Psicanalítico de Sergipe, ao qual faço parte, é muito ligado ao Círculo Psicanalítico da Bahia, surgiu a partir do Círculo Psicanalítico da Bahia, então tem toda uma relação de estreita admiração em relação ao trabalho desenvolvido aqui na Bahia. E também essa experiência de estar no Rio Vermelho. Minha família tem uma parte que é aqui do Rio Vermelho, na verdade, pessoas que não estão mais entre nós, meus avós, e eu estou em um local que termina trazendo muitas memórias, muitas lembranças positivas, belas, da época da infância. Então eu agradeço também essa experiência, ou esse reexperienciar, através do que o Congresso possibilitou a todos nós que estamos integrando a equipe de conferencistas, etc. Eu vou falar sobre o futuro da psicanálise no mundo das coisas. Então eu vou pensar sobre essa temática da psicanálise atual a partir da ideia do futuro da psicanálise. Eu vou começar com Caetano Veloso. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. A partir de nomes como Copérnico e Darwin, Freud explicitou, há muito, golpes lançados pela ciência ao narcisismo humano. A Terra não é o centro do universo. O ser humano descende do reino animal, assim como o eu, o ego, não é senhor da própria casa. Hoje, a problematização dos limites do humano e do universo se complexificou ainda mais. Por outro lado, as nossas raízes animalescas, quando negadas, podem ser extremamente furiosas, raivosas e retornar violentamente como o desmedido. Quanto à não condição senhorio do eu, ego, posta nua, seminua, por Freud, com sua concepção de inconsciente, a abordagem psicanalítica está ameaçada. Há uma busca de detenção de saber, poder, por senhores narcísicos que desejam abater as rebeldes concepções psicanalíticas. Indubitavelmente, o futuro da psicanálise e da clínica psicanalítica é uma questão sistêmica, com múltiplas influências. Por tal prisma, uma análise criteriosa e aprofundada desta problemática nos levaria a um paradigma de complexidade que não exclua a falta, a incompletude, e a uma discussão que não se encerraria nesta produção discursiva. Segundo Ferreira, a futurologia trata da investigação dos possíveis processos futuros de mudança social, econômica, técnica, biológica, ecológica. Refere-se a especular sobre o futuro de uma sociedade, da humanidade ou do mundo. Que tal pensarmos sobre o futuro da psicanálise? Sabemos que há diferentes concepções acerca do futuro, das mais deterministas e lineares, aquelas que enfatizam as potencialidades da invenção do humano e a imprevisibilidade, contrárias aos determinismos e submissões. Corrêa, Carlos Pinto Corrêa, em seu ensaio Exercício sobre o futuro da psicanálise,
comenta: concluímos com a questão da imprevisibilidade. Termina a citação. Não é simples a reflexão sobre o futuro na e da psicanálise. Existem contribuições diversas de Freud e outros autores. Na própria obra de Freud, a visão de futuro se modifica. Existe uma visão normativa da modernidade, sugerindo o progresso rumo ao estado científico civilizatório, mas também encontramos, na obra de Freud, o colapso da referência progressista da modernidade. É percebida uma imagem de futuro imprevisível e aberto com a marca da espera trágica, dizem Herzog e Farrar. Espera trágica? Espera? Pergunto eu. Vamos ficar na condição de esperar? É na perspectiva de futuro não preconcebido que brota a esperança de a psicanálise e a clínica psicanalítica se apresentarem como potencialidades de existência do sujeito desejante, não coisificado pelos processos massivos de colonização, assujeitamento e exploração humana no amanhã, visto que compreendemos a psicanálise como uma instituição da contracultura, pois não segue a lógica do contexto. Os psicanalistas produzem efeitos de mudança no contexto e nas subjetividades. A intervenção psicanalítica, por conseguinte, assusta a ordem vigente. Corrêa escancara. De minha parte, prefiro pensar que a psicanálise está sempre a serviço da subversão do sujeito. Cada vez denunciará mais a moral sexual hipócrita e a consciência como centro da verdade, ou status quo da cultura. Termina a citação. Segundo Francisco e colaboradores, a palavra cultura pode ser concebida de diferentes maneiras. Uma das dimensões é falar da cultura humana como, citação, forma de expressão de idiosincrasias, de civilizações que historicamente, através de condutas, costumes e ideologias, que inclui o seu imaginário coletivo, chegam a construir sucessivas identidades grupais. Desse modo, nossos interlocutores ressaltam a referência ao modus vivendi de grupos em períodos históricos delimitados. Com base em nossas reflexões, acrescentaríamos, quando falamos de psicanálise como uma instituição da contracultura, estamos nos referindo à resistência, no sentido político de reconfiguração de forças, para com a história construída pela humanidade, os discursos coisificantes sobre o psicológico e a clínica psicanalítica no mundo atual. O tempo que está por vir da psicanálise está atrelado ao futuro da humanidade e das relações sociais, ao pacto civilizatório, ao status quo de uma civilização barbária. De acordo com Freud, a relação entre pulsão e civilização-cultura está na base do mal-estar na civilização. Ampliando o debate da modernidade para a atualidade, ouçamos Birman ao falar sobre psicopatologia da pós-modernidade. Esta se caracteriza por certas modalidades privilegiadas de funcionamento psicopatológico, nas quais é sempre o fracasso do indivíduo em realizar a glorificação do eu, a estetização da existência que está em pauta. Esta é justamente a questão da atualidade. Birman continua. É preciso considerar agora a direção assumida pela psicopatologia na dita pós-modernidade. O que define a psicopatologia é o destaque conferido a quadros clínicos fundados sempre no fracasso da participação do sujeito na cultura do narcisismo. Quando se encontra deprimido e panicado, o sujeito não consegue exercer o fascínio de estetização de sua existência, sendo considerado, pois, um fracassado segundo os valores axiais dessa visão de mundo. Pelo uso sistemático de drogas, o indivíduo procura
desesperadamente ter acesso à majestade da cultura do espetáculo e ao mundo da performance. É necessário glorificar o eu, mesmo que por meios bioquímicos e psicofarmacológicos, isto é, pelos artefatos tecnológicos. Termina a citação de Bihmer. Bihmer menciona a crise do sujeito, também fala da crise da psicanálise, aborda o não lugar do corpo, a expulsão do afeto, o sujeito fora de si, a pobreza simbólica, o desamparo no mundo desencantado, a medicalização do social, entre vários outros aspectos para a compreensão do mal-estar contemporâneo, das novas formas de subjetivação e da clínica psicanalítica na atualidade. Fala que a psicanálise está em crise, porque se contrapõe aos pressupostos éticos da cultura do narcisismo e da sociedade do espetáculo. Traz que a memória tende ao silêncio pela ênfase atribuída ao presente. Tudo isso tem a ver com o que Bihmer coloca a respeito da atualidade. Vamos lá, vamos continuar pensando. A psicanálise, agora, através de mim, é um corpus teórico técnico amplo acerca do humano. Também possui produções reflexivas sobre nosso tecido sociocultural, o que inclui os romances familiares, as vivências edípicas e pré-edípicas. Bezan fala de Freud como pensador da cultura. Com base no pai da psicanálise, que aproxima os termos civilização e cultura, nosso interlocutor fala da cultura humana, referindo-se ao que a vida humana superou das condições zoológicas. Menciona a conquista do saber e do poder pelos seres humanos para a dominação das forças da natureza e a obtenção de bens materiais para a satisfação das necessidades humanas. Também comenta, entre outros aspectos, a regulação das relações humanas por meio das organizações e a distribuição de bens materiais. Correia menciona com lucidez que a psicanálise não conseguiu fazer via terapêutica, pode conseguir pela transformação da cultura. Término da citação. Ademais, pensamos que a dimensão de análise da cultura é um dos pilares para construirmos um lugar digno para a psicanálise, a clínica psicanalítica e o sujeito no futuro. Como sabemos, no contexto histórico de Freud, a psicanálise foi vanguardista quanto às concepções culturais vigentes. Simultaneamente foi conservadora. Contornar sua identidade constituinte e perpetuá-la era uma questão freudiana. Mesmo com traços conservadores, sua força revolucionária foi e é tamanha. Sua influência é fulgurante em quase todo o campo psicoterápico contemporâneo, além de possibilitar múltiplas leituras analíticas das subjetividades de nossa civilização e nossas produções socioculturais. Fome, pobreza, dimensões ecológicas, violência, terrorismo, entre outros assuntos, são muito relevantes socialmente às discussões psicanalíticas e formulações de intervenções da psicanálise. Na ruptura de um enfoque conservador, a psicanálise, que é muito mais ampla do que uma modalidade de psicoterapia, inclui análise do capitalismo selvagem, alicerce do mundo das mercadorias, das coisas. Por conseguinte, é imprescindível que os psicanalistas hoje e amanhã sejam, em princípio, pensadores da cultura por meio do approach da psicanálise. Mais especificamente sobre a problemática social da pobreza, citemos Fonseca. Temos a posição política de que o analista deve partilhar a responsabilidade pública com a ordem social. Finaliza a citação. Com base em Bruce, cita Fonseca. A psicanálise aplicada é um móvel, um motivo maior para o futuro da psicanálise, tanto como disciplina, quanto como solução ética nova introduzida na civilização. Então, a ideia da psicanálise sair dos consultórios ou não ficar restrita aos consultórios. Ressaltemos, então, que a psicanálise, oriunda do divórcio de Freud com a medicina de sua época, desbravou e desbrava o terreno da psique, construindo um aporte teórico-técnico fecundo, produzindo-se por intermédio de muitos paradigmas, escolas e autores. Influenciou e influencia diferentes áreas, tem efeito de corte na pesquisa científica, entre tantos outros exemplos de sua potencialidade. Uma grande força da psicanálise hoje e amanhã
é não sucumbir aos psicanalismos, aos reducionismos psi e aos tecnicismos. Os diálogos com diversas áreas do conhecimento, o que inclui a biologia, as neurociências e as diversas formas de práticas psicoterápicas, são de expressiva importância, inclusive para a abordagem psicanalítica empoderar-se diante das mazelas da humanidade e não ser engolida pelas ideologias vigentes. Outra potencialidade da psicanálise é que enfatiza o singular e, na clínica, a unicidade de cada caso, por meio de uma metodologia qualitativa em antagonismo à lei geral e à visão positivista de ciência. A psicanálise contrapõe-se ao massacre da pluralidade das formas de subjetivação do humano. É também uma modalidade de comunicação ínfima e fértil no mundo atual, com articulação de conceitos específicos. Isso eu abordei em um outro trabalho escrito na Estudos de Psicanálise. A psicanálise, cujo nascedouro é a modernidade, desafia-se hoje com os dilemas pós-modernos. Em tal contexto, percebemos que há diferentes modelos de vida social, dos mais líquidos e relativistas aos mais rígidos e conservadores. Estes, possivelmente, como uma busca inconsciente de referências da reencarnação do pai morto, face ao declínio da função paterna e dos norteadores culturais de outrora, pois o que imaginariamente era sólido se desmanchou e se tornou liquefato. Se a psicanálise surge na modernidade como arte sensível da escuta, atualmente um de seus desafios é lidar com a tecnologia pós-moderna, o mundo globalizado e em rede. Conforme sinalizam Lopes, Anquises e colaboradores, a psicanálise precisa dialogar com a virtualidade, já que esta produz contextos antes inexistentes, gera efeitos por meio da internet e de outros dispositivos virtuais, nas subjetividades e na saúde mental, transforma as formas de estabelecer laços afetivos, culturais, sociais e problematiza a clínica psicanalítica. Está no livro Conexões Virtuais, Diálogos com a Psicanálise. Reconhecemos, portanto, que a crise da psicanálise é de várias instâncias e níveis. Envolve nuances econômicas, políticas, sociais, culturais, éticas, conceituais, técnicas. Por outro lado, as campanhas de suicídio e o terrorismo no mundo atual revelam o exercício destrutivo da pulsão de morte no humano. A fuga da dor e do infortúnio por meio da atuação em função da precariedade do desenvolvimento psicológico e dos psicodinamismos regredidos com a incidência de núcleos psicóticos e perversos de funcionamento, o esvaziamento dos sentidos do existir e a importância dos processos de escuta e verbalização para as pessoas. Eu participo há 2 anos da campanha de prevenção ao suicídio lá em Sergipe e eu faço uma conferência que se intitula O Anzol da Palavra entre a Vida e a Morte, interlocuções da psicanálise com a poesia. E justamente eu penso sobre esse ser humano que está entre a vida e a morte, quando pensamos no suicídio, e também a psicanálise entre a vida e a morte, entre Eros e Thanatos. E a partir disso, a gente tem que pensar na pulsão, na satisfação e na insatisfação. Uma cota da pulsão é satisfeita, outra cota vai trazer o mal-estar. E o que faremos com o mal-estar? Temos o campo das artes, da sublimação, que foi abordado pela manhã. Temos o campo do trabalho simbólico através das psicoterapias e temos a possibilidade de adoecimento. Então, eu acho que precisamos trabalhar para a população não adoecer cada vez mais com os recursos que a psicanálise oferece e com práticas da psicanálise também em extensão. Num capítulo no livro Conexões Virtuais, eu saliento que a história, a epistemologia, as artes, a sexualidade humana, a visão de instituição são relevantes para a psicanálise hoje. Como lidamos com os vazios psicossociais e o não saber na contemporaneidade é importante. Podemos pensar na reinvenção da psicanálise, considerando que Freud e os grandes autores da área não estagnaram. Escutar a sociedade e a própria psicanálise, não somente os analisandos, estaria na nossa trilha. Reconhecemos, portanto, a emergência da ampliação da psicanálise na contemporaneidade, sem perdermos as bases identitárias da instituição psicanalítica. Sobre o conceito de instituição, Guirado diferencia esta de um estabelecimento. Com base em Guillaume Albuquerque, pensa instituição, entre aspas, como um conjunto de práticas ou de relações sociais
que se repetem e se legitimam enquanto se repetem. Termina a citação. Se voltarmos a Freud, é um modo de não perdermos nossa identidade, rumo às inovações, não podemos ser prisioneiros do instituído. Trabalhar individualmente, ilhado, protegendo-se do contato com o novo, por causa dos medos, é bem distinto do ponto de vista do caminhar multiplicador que considera as inovações socioculturais e a perspectiva do nós desenhada com esperança. Ou seja, a psicanálise não pode ficar ilhada. Não podemos também esquecer as críticas endereçadas à psicanálise, quando desejamos avançar historicamente como instituição rumo ao futuro e diante das intempéries. Não vou abordar essas críticas, apenas citar saber médico, abordagem fria, desconsideração da dimensão espiritual do ser humano, entre outros aspectos. A psicanálise precisa conversar com seus críticos. A psicanálise não busca responder os problemas do conhecimento de forma comum. Questiona-os interminavelmente. Não trabalha apenas com a água do leito de um rio, mas com a deságua, o desdito, o não dito, o interdito, o indizível. Uma das grandes lições de Freud foi possibilitar um giro epistemológico e paradigmático no atendimento clínico. O paciente reconhecido simultaneamente nos lugares de sujeito e objeto do conhecimento, além de outras acrobacias. Se a psicanálise, em sua origem e seu desenvolvimento, é revolucionária e subversiva, ouçamos Pelanda. Há uma tendência geral das evoluções de se institucionalizarem, aburguesando-se, comprando títulos de nobreza os burgueses. E a psicanálise? Como seguir sendo revolucionária no sentido de não abrir mão da possibilidade de olhar por novos vértices, de incorporar os novos Freuds que existem anônimos. Termina a citação. Segundo Pelanda, conhecer é poder. Análise implica em conhecer o outro, o paciente, e a si mesmo. E esta é a parte mais difícil. Reconhecendo isto, Rosenfeld comenta que o futuro da psicanálise está na contratransferência, diz Pelanda. Continua Pelanda. O futuro da contratransferência está no refinamento da autoanálise. Esta é a implicação psicanalista. Adicionaremos que o futuro da psicanálise está aberto e associado à análise da instituição psicanalítica, de suas práticas, potencialidades e fendas. Nossa construção histórica dependerá da compreensão das culturas e dos processos civilizatórios na contemporaneidade, sem esquecermos o passado. A apreensão do veio contracultural da psicanálise está no cerne do que podemos criar e criaremos em nosso momento histórico de transições e no futuro. O Dinesco explica que a história da psicanálise refere-se à dimensão histórica de grupos, suas lutas e gestão, como também às grandes formas de internacionalização do freudismo, destacando a forma legitimista e a forma lacaniana. Por outro lado, reconhecemos que o terreno é mais multifacetado ainda com outras posições, quanto a psicanálise, a formação de psicanalistas, entre outros aspectos das diversas instituições psicanalíticas espalhadas pelo mundo. Correia diz, sendo o lugar do analista marcado pelo não saber, em sua escuta ele está sempre inventando, redescobrindo, daí sua afinidade com a teoria que o sustenta. Falar do futuro é pensar na fecundidade que, marcando nossos dias, aponta um caminho promissor. Termina a citação. Neves, por sua vez, comenta que onde estiver o homem, a psicanálise deve advir, possibilitando o surgimento dos sujeitos. Neves diz, enquanto que o futuro da psicanálise, naquilo que ela tem de mais virulento, o acesso ao inconsciente, se fará na medida em que essa demanda se repita num vir a ser constante, o analista circulando continuamente, ora no lugar do analisante, em busca de um saber, ou seja, de um modelo teórico clínico em constante transformação, ora no lugar próprio do analista, no exercício de uma prática, num processo sem fim a caminho das reconstruções. Entre outros conceitos pilares da psicanálise e da clínica psicanalítica, como o inconsciente e a transferência na atualidade fragilizada, ressaltemos que a sexualidade precisa estar no seio de nossas intermináveis reflexões analíticas. O futuro da psicanálise está muito relacionado ao futuro da sexualidade no campo do humano. Sobre a sexualidade, Stirnes comenta, em termos globais, na maior parte das sociedades, incluindo a nossa,
a sexualidade está passando por uma transição entre sistemas profundamente arraigados, emanando sobretudo de formulações religiosas, e uma situação ainda não totalmente mapeada, moldadas pelas reduzidas necessidades de reprodução e por um novo tipo de cultura de consumo. A transição bate de frente com muitas tradições estabelecidas e também cria novos problemas. Se os elementos da inovação contemporânea começam a tomar forma mais de 2 séculos atrás, para a maioria dos grupos o ritmo das mudanças sexuais acelerou consideravelmente ao longo das últimas décadas. Os resultados são empolgantes, confusos ou bastante ofensivos, ou uma mistura dos três, dependendo do observador. Termina a citação. Estamos terminando. A psicanálise possibilita a compreensão e intervenção do inumano de forma ímpar e fecunda. Entretanto, o mundo tem se dessubjetivado ou coisificado exponencialmente, e a psicanálise, com suas concepções, tem sido desafiada, pois contribui ou pode contribuir para a humanização, a ação e a vida humanas. Correia refere-se à superficialização da vida psíquica pela sociedade de consumo, de modo que não se constitui um sujeito. Goza-se o beneplácito da condição de objeto. Ritzer fala da macdonalização da sociedade. Eu abordo em um artigo a importância de devolver ao sujeito o que lhe foi extirpado pelo processo de coisificação do humano, que tem sido muito intenso, sobretudo no contexto neoliberal. De modo geral, estamos falando das possibilidades para os sujeitos hoje e amanhã. Nesse escopo, endereçamos-nos não a um organismo, uma mercadoria, um avatar do consumo ou um fetiche, mas ao sujeito em psicanálise. Giacomelli problematiza. O que significa sujeito em psicanálise? Quando falamos em sujeito em psicanálise, referimos-nos àquele que é movido pela angústia inevitável do conflito. Sujeito dividido, que desconhece uma dimensão de si mesmo. Esse sujeito do inconsciente, é permanentemente faltoso, desejante e singular. Termina a citação. Garcia Rosa afirma: só há psicanálise a partir da clivagem da subjetividade. Garcia Rosa acrescenta: assim como a intersubjetividade psicanalítica não tem seu fundamento no sujeito do enunciado, o próprio sujeito não se esgota em ser sujeito do enunciado. Se a subjetividade cartesiana, psicológica, é uma subjetividade unificada, identificada com a consciência e pertencente a um sujeito psicofísico, a subjetividade psicanalítica é fundamental e essencialmente uma subjetividade privada, sujeita a duas sintaxes distintas e marcadas por uma excentricidade essencial. O inconsciente não é um acidente incômodo dessa subjetividade, mas o que a constitui fundamentalmente. Com ela não estamos apenas longe da psicologia, mas em outro espaço de questões, finaliza Garcia Rosa. É com tal concepção que operamos psicanaliticamente na clínica única de cada sessão, ou fora dela como psicanalistas, na clínica extensa, no trabalho extenso da psicanálise, produzindo efeitos de mobilização discursiva e subjetiva. Entretanto, atualmente há no mundo uma tentativa de rejeição da condição de sujeito do ser humano em suas dimensões psicanalítica e social. Existe também na contemporaneidade uma tentativa de rejeição do lugar do psicanalista por ser subversivo em sua praxis. Para abordarmos a complexidade do ser psicanalista, traríamos ainda questões da análise leiga, da psicologização da psicanálise, das tentativas de regulamentação e controle do fazer psicanalítico. O tripé de formação, estudo da psicanálise, análise e supervisão está na base do que cada instituição concebe. Neste momento, debrucemos-nos mais sobre a coisificação, o mundo das coisas. Podemos tomar diferentes perspectivas de análise do tema. Ao vértice marxista, o ponto de vista dos discursos de humanização, da assistência em saúde, por exemplo, as contribuições discursivas ou filosóficas sobre o assunto, entre outras possibilidades de abordagem da questão. Não pretendemos nos restringir a um desses vértices especificamente de modo purista, mas transitar pelo assunto na interdiscursividade. Douty fala de um espaço que é inundado de coisas, produzido pelo capital, faz referência às mercadorias e à estética do capital no mundo das coisas. Tece comentários sobre detenção de poder, ideologia, entre outros pontos. Acrescentamos que percebemos a cada instante de manifestação de nossa sociedade imediatista que o mundo se desumanizou.
tornou-se um conjunto de coisas com seres humanos despersonalizados. O psicológico foi objetificado. Em nosso mundo de coisas, houve o esquecimento da animalidade das pessoas. Não incomumente, esta retorna como desmedido do terror, que nos assombra com seus excessos atuais. Em nosso mundo de coisas, houve o esquecimento das construções na cultura por meio da linguagem e do que escapa à consciência. Como tem sido e será, então, desenhado o tecido psicossocial da humanidade. Numa civilização barbárie, da selvageria, narcisista e coisificante, como o animal humano pode ou poderá tornar-se um sujeito. Reconstruiremos nosso pacto civilizatório e nossas produções culturais. De que forma a psicanálise participará de tal história? No mundo das coisas, a perspectiva psicanalítica de humanização da ação humana nos parece uma força não desprezível. Na pretensão de onipotência, o ser humano passou a confundir natureza e cultura. Não consegue mais exercer bem as suas funções biológicas, suas possibilidades psicológicas, socioculturais e sua cidadania. O que importa é estar no mercado. O que marca, mas não totalmente o lugar do humano na atualidade, é ser coisa, sem alma, sem inconsciente, sem linguagem elaborada, sem laço social, sem psicanálise, sem filosofia, sem poesia. Estaríamos no terreno da intercoisividade. E o que faremos com o futuro? A psicanálise seguirá os rastros da temporalidade do inconsciente? Como a psicanálise e a clínica psicanalítica não serem coisificadas de forma perversa pela lataria do século que nos desabriga? Como diz Caetano Veloso, eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, tins e bens e tais. Muito obrigado. Mais para discussão, como fazemos? Você auxilia? Sim. Uma só? Encerramos? Então tá. Uma rodada de 3 questões e encerramos. Então, eu acho que tem uma questão, quando a gente pensa na historicidade da psicanálise, a gente tem que pensar nessas problemáticas que ocorrem na atualidade, porque a psicanálise em consultório, é claro que ela tem seu lugar, mas a psicanálise precisa ser ampliada cada vez mais. Esse ser humano que é coisificado, ali o que ocorreu foi o oposto. O suporte de soro estava sendo humanizado. Virou uma dançarina com esse paciente. Então, isso é uma forma de resistência. A psicanálise, quando ela pensa em seu caráter de subversão, e quando ela não fica presa ao instituído, e aí, para isso, a gente precisa pensar na psicanálise como instituição, como esse conjunto de relações, segundo Guilherme Albuquerque, que se repetem, e ao se repetirem, nós sabemos que existem os efeitos de reconhecimento e desconhecimento, como Marlene Guirado Arborna, como Guilherme Albuquerque contribui para esse tipo de pensamento. Então, a gente pode estar criando modos de ruptura nesse conjunto de relações que se repetem. E isso em qualquer contexto. A psicanálise pode trabalhar com a comunidade, pode trabalhar com pessoas que estão na rua, pode trabalhar com a escola, com o hospital, de diferentes formas. E nesse lugar subversivo. Ou seja, num lugar que tem a ver com o contracultural. A psicanálise não está ali para normatizar, normalizar, adaptar a cultura. Mas é uma possibilidade do sujeito aparecer. E a gente encontra na cultura atual um sujeito que está sendo coisificado. Não apenas o sujeito no campo do que a gente configura psiquicamente, mas no campo da cidadania, no campo social. Então, eu acho que a psicanálise ela precisa cada vez mais canalizar
o seu investimento pulsional para a gente conseguir ser uma força que consiga transformar aspectos da sociedade. Então, o psicanalista hoje precisa ser muito mais um analista da cultura para ele trabalhar bem do que ele ficar reduzido a um repertório teórico-técnico. Porque isso precisa ser reconstruído a todo tempo com as mudanças do mundo. Bem, começo pela última pergunta, então, Marx, Lacan, a dialética. Bem, o que eu pulei não é mais que a diferença e poder comentar mais coisas sobre a diferença que se instaura e diferentes leituras possíveis para fazer entre Hegel e Lacan, entre Hegel e Marx. Basicamente, nessa antropologização da liberdade radical, é possível pensar em Marx. Aí há uma discussão entre o reconhecimento e a criação. E os entraves de pensar também um certo naturalismo, né? O homem na natureza, tanto que da transformação. Mas era um pouco o argumento para poder situar a diferença da liberdade e como isso também é influenciado pela teoria marxista, claro, teoria positiva, até hoje. Lacan, especificamente, toma mais Hegel para para trabalhar a teoria da loucura. Agora, depois, o diálogo de Lacan com Marx, para mim, se aplica mais à neurose de transferência. Embora também possa se pensar com a loucura, mas, de fato, o diálogo e tem vários momentos. E num momento no Seminário 6, ele um pouco está na beirada dessa discussão, porque está em 1956, então já disse, tem o marxismo, aquele movimento, eu não vou criticar, mas que vem incomodar a vida de alguns, e aí ele faz a referência de que, bem, tem que ser a felicidade para todos, e também coloca e todos que significa, um por um. Então aí ele começa a falar um pouco sobre o marxismo, mas para mim a discussão mais interessante com o marxismo é a partir do Seminário 16, de um outro ao outro, onde está ele trabalha a ideia de mais de gozo com a ideia de mais-valia. E aí também é uma outra vertente bastante interessante para considerar, porque a mais-valia não é nada mais que a relação do trabalho e do sistema. Então aí é também interessante como coloca o gozo. Aqui eu pulei isso, estará no algum artigo, mas não vou demorar muito. E rapidamente, bem, me perguntou, não posso responder rapidamente, né? Mas bem, eu vou dizer o que eu posso com isso. É claro que Taylor tem um multiculturalismo, então resolve muita coisa, mas também tem outros porém. Agora, o fim da história é um problema. Eu não estou dizendo, eu estou trazendo que Hegel necessariamente explique tudo e que não tenha nenhum problema. Não traz. Estou dizendo, a teoria de Hegel tem vários problemas. Lacan usa Hegel para algumas questões e até no Seminário 10 ele propõe sai já do reconhecimento do desejo, propõe o desejo do outro como inconsciente, para sair dessa disputa imaginária, da universalização, da totalização. Agora, eu acho que o que é interessante pensar, e eu aí subscrevo a hipótese de Taylor, que Hegel deu, assim disse Taylor, apresentou bem o dilema moderno, que ainda está em questão, e deu as palavras, deu os conteúdos para poder discutir. E eu acho que Lacan faz isso